Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo eu vou continuar a leitura da Bíblia e estamos no capítulo 6 da segunda carta a Coríntios. Então vamos lá. A glória do sofrimento apostólico. Sendo seus colaboradores, exortamo-vos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi. No dia da salvação, eu te socorri. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Não damos a ninguém motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Pelo contrário, em tudo nós recomendamos, como ministros de Deus, por uma constância inalterável, em tribulações, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, fadigas, vigílias, jejuns, pela sinceridade, reconhecimento, paciência, bondade, pelo Espírito Santo, pelo amor sincero, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelo manejo das armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, na glória e na ignomínia, na má e na boa fama, todos como impostores e, no entanto, dizendo a verdade, como desconhecidos e, no entanto, sendo bem conhecidos, como agonizantes e, no entanto, bem vivos, como castigados, mas não sendo mortos, como sendo tristes e, no entanto, estando sempre alegres, como indigentes e, no entanto, enriquecendo a muitos, como não tendo nada e, no entanto, possuindo tudo. Ó Coríntios, nossa boca abriu-se para vos falar, nosso coração dilatou-se. Nele não falta lugar para vós, em vós mesmos é que não tendes espaço. Em retribuição a nós, dilatei-vos também os vossos corações. Falo como a meus filhos. Nós somos o templo de Deus. Não vos atreleis ao mesmo jugo com os infiéis, pois que afinidade poderia existir entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? E que acordo haveria entre Cristo e Belial?
que partilha entre o fiel e o infiel? Como combinar o templo de Deus com os ídolos? Ora, nós somos o templo de Deus vivo, como disse o próprio Deus. No meio deles habitarei e andarei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso diz o Senhor: sai dessas coisas e afastai-vos. Não toqueis em nada de impuro, e eu vos acolherei, e serei para vós um pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nossa, sem sombra de dúvida, esse capítulo de Coríntios me tocou mais do que muitos capítulos que já lemos, né? Aqui existe uma série de adjetivos em contraste com a produção. Todo o adjetivo caracteriza um sujeito e a parte dessa característica surge por lógicas de atividades onde impera o ser sobre objetivo, né? Então, eu, diante de um objetivo, posso imperar várias caracterizações. Isso são frames, são cordas que de acordo com o objetivo, né? Dão nós em meio ao objetivo. Então, quando ele cita essa série de adjetivos, ele meio que, né, o orador aqui, ele consegue dizer que você tem um caminho reto ou você pode ter um caminho cheio de nós. E esses nós estão descaracterizando aquilo que é uma perfeição a partir da supervisão, do super sinal de acordar em nós dentro dessa obra de ir a um objetivo, e nesse caso é o objetivo do bem, né? Então, somente ao bem. E reconhecendo o bem, você consegue reconhecer, mapear e saber aquilo que não está indo para o bem, pois os nós, os adjetivos estão ali. Não que os adjetivos sejam materiais, sejam sólidos para pegar, mas são características, expressões que fazem o espírito dissolver em reações em nós, né? O Espírito Santo. E aí existe também nessa composição os soldados, né? Ou seja, os soldados que conhecem os sons que representam os dados característicos. Então, existem sons dos característicos de determinado ser em objeto que desacorda ou diz a várias cordas sons, timbres diferentes, né? Como uma mão se diz 10 dedos, não, se diz 5 dedos, na verdade. Como um corpo se diz vários movimentos.
Então, como a reunião vetorial dessas forças se diz uma característica em relação ao objetivo. E isso começa a se tornar entre os cristãos escritos sagrados, vaticanos, né? Veatissons no reino do céu, no objetivo de se manterem bem. Os sinos do bem, né? E aí o que acontece? Essas frases são montadas ou remontadas pelos escritores, pelos artistas que de obra buscam os objetivos do bem. E mesmo que esse produto de bem venha dar mal, existe o reajuste do mal para o bem. Então tudo está varrendo para o bem nesse nosso universo. Veja, por exemplo, a receita de pegar da vida, extrair da vida, que é o alimento em qualquer instância, vem da vida, vem do sacrifício, é sagrado. Você pega tudo da vida e faz uma receita, uma complexidade que sempre diz se manter boa, saborosa em todas e qualquer circunstâncias. Há quem diga que não mais o mente, pois nunca sentiu fome. Então, a gente vê a receita florescer em nós como uma receita de Cristo. Escrito, uma arte de ofício de tratar o sagrado, aquilo que vem da vida. E se alguém comer demais, opa, chama o médico para varrer ele para o bem de novo, para o respeito. Médico, vem. E se alguém roubar, opa, chama o advogado para varrer ele para o bem de novo. Vamos varrer ele para o bem de novo. Aí se alguém se achar se alguém não conseguir construir capacidade para aprender isso, opa, chama o professor, chama o engenheiro, chama o profissional para varrer ele, para ajudar ele, para ajustar ele para o bem de novo, para o caminho dos nós em acordes alienizados, mas não no sentido da alienação boa, mas no sentido da alienação, no sentido da universibilidade de ciclicar em vida. Não é ciclicar de mouse, não. Ciclo. Então, no sentido de se tornar uma caixa acústica que emite harmonia o tempo todo. O maior que tem vontade de emitir harmonia. Na verdade, essa é a coisa, né? Que você nunca vai, quando você está em harmonia, você nunca vai dizer convictuamente que está em harmonia plena, mesmo celebrando e estando, porque você não nasceu para isso. Você não nasceu para admitir, porque você nasceu para fluir. Admitir é um pecado, porque é uma morte, né? Morrer dessa forma é pecado. É você dar pedaço à imagem, mas você quer fluir o tempo todo. Então, quando a gente vê essas características, elas se contrastam pela representatividade do homem que vem de Deus, que quer fluir o tempo todo nesse mundo, que é uma função, é
é um ser fluente. Fluente em quê? Em Deus, na palavra de Deus, no Espírito Santo que conduz o fluido. Só que nós, nessa condução, vivemos a obra de vários funcionários. Então a gente tem esse galardão. A gente está num céu onde vários seres trabalharam para que nós, nessa herança, conseguíssemos todas essas consciências reunidas em receitas de escritos. Entendeu? Cabe a nós obedecer esses escritos da melhor forma que o Espírito Santo concebe a obediência e não na forma que mandam obedecer, pois o mandar obedecer já é uma inobediência. Ninguém veio no mundo para mandar ninguém obedecer, pois Deus já colocou o Espírito Santo em perfeita união com o mundo para gerar obediência na medida da sua ordenação. E ninguém é mais forte que Deus, e ninguém pode mandar ninguém obedecer nada. Por isso, Satanás tenta mandar a gente obedecer às suas funções examinadoras, suas funções advogadoras, suas funções engenhariadoras, suas funções de tentar ser a estrela, né? O conhecedor dessa ultrapassagem, o limite que pode ultrapassar, o saber se já ultrapassou, se podes ou não, o que queres ou não, com esses gestos. E aí ele vai lá e tenta os gestos, e decifra os gestos, e traça o ritmo dos gestos, e canta com gestos, e brinca com gestos, mas os gestos está lá, firme e forte do lado de Deus, operando em Espírito Santo. Mas Satanás não está nem um pouco se importando com isso. Ele só quer entregar o seu trabalho nesse mundo. Mas, e aí? Como é que pode o bem e o mal, né? Como aqui na palavra diz, né? Que acordo haveria entre Cristo e Belial? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Exatamente. Qual? Né? Qual o acordo? Não sei responder. Talvez seja o pecado, né? Ou o empresário que quer montar um antídoto milagroso para esse tal novo pecado do mundo. Um novo, né? Um novo conselho, um novo entendimento, uma nova versão que se destaca pelo ser novo. Parece tolice, né? Idiotice. Parece mais uma receita de passar o tempo em ilusões, né? Em obras de destentar a habilidade, de suprimir a habilidade, de descontrolar aquilo que a perfeição se diz ser, e procurar saber se é perfeito, como muitos pensam que às vezes não, porque não conseguiram acreditar o suficiente para emanar essa perfeição no compasso
na amizade com o Espírito Santo. Só que às vezes a gente quer que o Espírito Santo nos dê milhões de reais, nos dê um corpo lindo, nos dê a sabedoria, nos dê amizades angelicais, nos dê trabalhos em várias dimensões, nas operações secretas dos municípios, dos estados, quer que o Espírito Santo nos leve a ser famoso, mas não quer que o Espírito Santo apenas nos deixe bem, que é o que o Espírito Santo veio para fazer. Olha, em qualquer situação, em qualquer vida, eu farei havê-la bem. Eu sou o bem. Eu vim para ser bem. Eu vou por o bem. Eu sou o bem. Eu caminho em bem. Eu estou para sentir bem. Se algo me faz não sentir bem, eu não aceito. Não há nada que pague, que possa valer para o não bem. Não há nada que pague. E é isso que a gente cobra, ou precisa cobrar, da reunião das pessoas. Por isso eu quero que você conheça o Espírito Santo que há em você, para que ele consiga dizer e nós reunirmos em uma operação de elevar-nos para o bem, mesmo que de forma social, pois social a gente consegue ter mais bem, que é o que nos foi ensinado. Então eu aceito o trabalho, eu aceito ir para o trabalho, socialmente falando, ser social contigo, meu irmão, mas eu quero que você queira o meu bem, pois eu quero que o Espírito Santo realize isso em você, pois eu sei que você não precisa de mais do que eu para ser você em Espírito Santo, em Deus. Por isso eu não aceito as religiões e suas falsas representatividades do ser entre nós, né? Os falsos atores, né? Os falsos fiéis. Eu não aceito. E o meu Espírito Santo me manda afastar desse mal, desses mentirosos, inclusive os líderes. Não estou falando isso por mera. Eu sou assim mesmo, eu falo e eu falo mesmo, né? O meu Espírito Santo, ele não brinda. Quando ele está no meio desses infiéis, ele sente repulsa, ele fala assim, seu lugar não é aqui. Por quê? Porque as pessoas ali, elas estão estrangulando o Espírito Santo, não estão fazendo o Espírito Santo em suas vontades. E quando elas acostumam a fazer isso, elas levam as pessoas a acostumarem a fazer isso. E quando pensa que não, a pessoa que ainda se mantinha escutando o Espírito Santo, vai lá e para. Daqui a pouco a pessoa engorda, daqui a pouco a pessoa para de fazer as atividades, e aí ela está toda alerta para ser uma falsa impressão de alegria, como manda a religião, como manda aquele local que ela se dirige para ser famosa naquela instalação. Mas é uma pessoa totalmente cruel consigo na realização em que Deus lhe deu.
nessa casa do Espírito Santo. E aí a gente vai falar com o Espírito Santo dela, mas o Espírito Santo dela não consegue falar. Ela não deixa o Espírito Santo falar. E aí você sente repulsa, você fala assim, cara, isso é tudo mal. Ai, tá doendo. Porque ela fala mal. Ela fala rápido, ela se ela fala com voz de dinheiro, com voz de superações, superatividades. Ela não fala como um ser comum, um ser espiritual, um ser divino. Ela não enxerga-nos como um. E aí, quando a gente vai ver, ela às vezes até chama a gente de doente, como se ela fosse a saudável, a pessoa a qual às vezes dentro dessa engenharia social de hierarquias, né? Ela se encontra em uma posição hierárquica que é consolidada na fama, na função social de um status alto, uma vitória, ela venceu na vida, ela é um médico, uma médica, um advogado, uma advogada, ela é um empresário, uma empresária, é uma pessoa de sucesso, uma pessoa que ganha muito mais salários, que soube empreender, que soube colocar pessoas, que ela emprega muitas. Oi? Né? O que? Você soube destruir o paraíso? Você soube ser um monstro entre nós? Você soube criar formas de argumentar superioridade? Você soube criar contrastes para nos manter como se você fosse um dono, um cuidador? Você soube fazer isso e se assegurar de que isso se mantenha? Você soube criar formas de subestimar-nos? Você soube desistir de nós? Pois saiba que se você se enxerga como um desse, você é esse. E eu sei que dói, às vezes, se você procura o Espírito Santo, dói saber disso, pois o Espírito Santo vai te revelar isso. Por isso que às vezes essas pessoas, elas estrangulam o Espírito Santo, pois não conseguem o matá-lo. Então elas estrangulam ou para que ele fique o mais caladinho possível dentro delas, para que o Espírito Santo não as diga: ei, irmão, você está errado, você está roubando, você está argumentando em falso, você está dando passos em falsos. Ei, isso não está certo, isso será cobrado de você. Isso que você está fazendo vai estar matando pessoas. Por quê? Porque nós não podemos aceitar esse tipo de subestimação. O Espírito Santo não consegue. O Espírito Santo não consegue aceitar que você é melhor do que eu. Mesmo que você seja inteligente para dizer, porque isso aqui é uma área diferente, porque isso, aquilo, é porque eu fiz isso, aquilo. Não existe isso.
Não existe esse verbo melhor do que eu. Não existe. Isso é mentira, é falso, né? Então a gente fica estrangulando o Espírito Santo quando a gente dá existência àquilo que não existe, né? Não pode ser dito. Então precisamos de entender isso, né? E por isso que eu gostei muito desse capítulo, né? Porque eu eu vejo as pessoas e muitas dessas pessoas elas nos atacam dentro dessas viabilidades de se comportar, né? Por quê? Porque elas não sabem que uma coisa gera outra, né? Então, por exemplo, ah, por exemplo, se eu colocar no meu café leite, eu não vou transformar o café, eu não vou decompor o café em leite, né? Então, quando eu olho para uma pessoa e ela considera-se melhor do que eu, ela decomposita em mim esse defeito. Ela me intimida e ela me decai. A atividade dela decai em mim como se fosse uma radioatividade espiritual, fisiológica, né, humana, semelhar ao meu. E aí isso acontece muito em famílias. Quando um irmão ele é, né, aplicado em uma família como superior aos outros irmãos, esse irmão ele começa a se considerar, né, instala-se nele o espírito de superior, o espírito de sucesso, o espírito de vitorioso. E aí, na presença desse irmão, os outros irmãos, eles se enfraquecem por trauma, por aplicação, como se a mãe ou a família o programasse para funcionar em meio aos irmãos como um ser que os deprime, que imprime nos seus irmãos uma impotência. Então, oramos a Deus para que esse espírito de impotência possa sair, né, de nós, mesmo que seja uma programação de Deus, que Deus desprograme isso, como pode ser argumentado até mesmo pelo mal que tenta operar, fazendo de conta que isso é uma farmacologia de utilidade familiar, né? Pois a gente não deve inventar no meio artificial essas contrações, porque isso não é de Deus, né? Nós somos iguais, independente de qualquer notação carnal, humana, desejos de valores defectivos pelas instalações sociais, pois um belo dia essas instalações sociais vão cair pelo mal que as fazem, né? E elas vão pagar. Vão pagar, pois cabe a nós encontrar
e pedir perdão. E quando a gente pede o perdão, a gente precisa pagar pelo mal, né? E sabemos disso, pois a viver não é fácil e sabemos que a nossa hora chega, nossa hora de pagar. Agora, hum, é, se perdoássemos uns aos outros de verdade, nós não haveríamos necessidades de interromper a graça um dos outros na vida. E muitas pessoas interrompem, né? Uma coisa que interrompe por exemplo, a pessoa está tentando passar num concurso público ou está tentando tirar uma carteira, né? Poxa, chega uma hora que não dá para tentar mais. Se a pessoa não entendeu, não dá para tentar mais. Ela não consegue mais pagar por aquilo que não funciona. Você está entendendo? E a questão é, tem que estudar mais. A questão é que se o tanto que ela estudou não deu, não, às vezes o problema não é nela. O problema é do outro lado. E por que ninguém consegue conceber isso? Precisa de alguém ir lá e provar que o outro lado mente também, que o outro lado tem problemas para que essa pessoa possa ser salva. Uma pessoa que ficou tentando. Poxa, que sociedade é essa que acha que toda empresa fala a verdade, sendo que a empresa é a coisa que mais mente nessa nossa vida? São poucas empresas que conseguem ter o mínimo de verdade, honestidade com o público. Né? Muitas empresas emitem dados violentos, dados mentirosos para poder se manterem na estima de receber né? Pois muitas empresas poderiam serem desnecessariamente serem empresas, né? Passarem a ser coisas que cada um faz do seu jeito, né? Então a vida poderia ser uma verdadeira, cada família faz do seu jeito. Encontre o seu jeito de fazer. Peça ao Espírito Santo luz, paciência para fazer do seu jeito, que a sua família te ajude. Tenha 12 filhos para te ajudar. Não tenha medo de engravidar. Vai lá, faça sexo com o seu marido. Tenha filho, porque isso vai salvar a sua vida. Pois cada um faz do seu jeito. E o melhor jeito é tendo pessoas para nos ajudar e nos ajudar a manter o nosso jeito, pois senão a gente perde o jeito. E um dia foi assim, pessoal. E hoje a gente tem muitas empresas. Só que as empresas nos fez esquecer o jeito. O jeito de ir para a cama e engravidar e ter saúde sexual. O jeito de ir andar pela casa e fazer as tarefas. Deixar a casa habitável, sem problema. Perdeu o jeito de cuidar, de si mesmo, achar que deve estar com saúde para o que der e vier,
né? Perdeu o jeito de sair na rua, pois a rua tá cheia de câmeras, tá cheia de carros, tá cheia de gente esquisita, pelicana, né? Dizendo, entre aspas, esse aqui é um animal social. Não, tá cheio de gente tentando fazer a gente comprar coisas, isso e aquilo, gente esquisita pedindo coisas, né? Esquisitices, né? E pedindo coisas sem valência, né? Sem necessidade, ou criando necessidade para pedir, né? É a criação da necessidade, né? Que coisa idiota, esquisita que nós vendemos para empresas. Que valores são esses que vendemos para as empresas? Tanto é que nossos filhos vão estudar para as empresas e as empresas não os contratam, sendo que a própria universidade é uma empresa social. E a gente tem o meio, a gente tem a empresa da educação, a gente tem as empresas do trabalho, mas a gente estimula a ter salários diferentes, a não contratar. Que doideira, cara! Que desperdício! Que perda total dos valores! Você pode ter todo o dinheiro no seu banco, todo o poder que você acredita ter de sabedoria, de entendimento, mas você perdeu. Você perdeu, pois o que você deveria ter mantido se foi, né? Você perdeu o seu mantimento, né? O mantimento verdadeiro. Eu não estou falando da religião, pois a religião não salva ninguém. Às vezes, muitas religiões atrapalham as pessoas e atrapalham as famílias das pessoas, pois elas não escutam, elas não conseguem pensar, refletir, elas deixam que os líderes religiosos reflitam por elas. Elas não conseguem fazer isso que eu estou fazendo nesse momento, né? Até refletindo, pensando em vários, né? Como eu. Então, né? Qual o poder que alguém vai na igreja tem de não chega em casa, não abre a boca, não fala sobre o que aconteceu, não relê a palavra e que merda! Que isso? Que folgado, que folgada, né? Que bosta! Que criatura mais idiota, né? E irrecompensável, né? Por que não fertilizas? Por que não coloca na mesa qual que é o problema? Qual que é o problema de refletir, de fazer essas contas? Qual que é o pecado? Por que deve ser um pecado isso? Por que isso pode gerar um pecado? Meu Deus do céu, né? Que bando de desinteressantes, né? Fomos vencidos, né? Roubaram de nós a verdadeira liberdade. E você aí achando que democracia é a liberdade, que um governo democrático trouxe ao mundo a paz
Que agora você e sua família podem tudo. E que família que você vai ter? E que família de verdade você tem? Né? Será que é uma família de verdade? Será que é do que o Espírito Santo fala aí? Né? Será mesmo? Será que as coisas aí são feitas do jeito, dos seus jeitos? Eu acho que não. Eu acho que não. Hoje nós não temos mais amizade com família. A gente tem inimizade. A gente tem vontade de competir. A gente tem os salários diferentes. A gente tem os inteligentes diferentes. A gente tem os valores diferentes, os bonzinhos e os drogadinhos e os isso e aquilos. A gente não sabe mais o que é precisar igual de cada um. Em nome de Deus. Se eu tiver 12 filhos com minha esposa, eu vou saber para que cada um nos mantém. Se eu tiver mais de uma esposa, isso for possível, se minha esposa não tiver filho e ela deixar que eu faça filho com outra pessoa, né, a gente vai saber pelo motivo, né? Por que a gente precisa de pessoas na família? Né? Por que isso acontecia? E às vezes a gente esconde isso por conta do novo modelo de religião, o novo receituário, né? A criação e a ustipação dos ciúmes, sendo que o amor ele é muito mais forte do que uma relação sexual a qual as pessoas dizem que são. Amar é uma relação sexual, é um sexo gostoso. Cara, que idiotice, cara. Amar é o infinito, é eterno. Amar não é um ato sexual. Amar é eterno. Não há nada que destrua o amor. Não há ciúmes, não há nada. Não há demônio algum que destrua o amor. Ai, ai. Só quem é amor sabe o que é coragem de verdade, né? O que é liberdade. E a gente tem feito famílias que nunca vão encontrar o amor, pois nunca farão as coisas da maneira que deveriam ser feitas, pois estão presas em cubos de defeitos mágicos, né? Cubos de efeitos reativos, casas pré-fabricadas, né? E aí, para sair, e mesmo estando dentro dessas casas, aí você tem que ser uma pessoa muito forte, né? Não é fácil você conseguir ser livre nesse meio, né? Então, são poucas pessoas que conseguem ver a verdadeira liberdade, né? E isso é triste, porque a gente vem de uma época que as pessoas eram livres, né? Eram livres e a gente tinha a sociedade para pedir o conselho, né? Oi, eu vim pedir um conselho para você,
Mas na verdade, os conselhos, as famílias já até sabiam, anotavam e a gente nem precisava sair para pedir o conselho. Existia alguém dentro de casa com o conselho para passar o conselho um para o outro, pois a gente sempre nasceu com o potencial de manter aquilo que nossa família sagradamente manteve em trazer-nos a vida e nos amar. Praticando o amor, nós viemos até a vida. Hoje a gente quer deixar a vida por amor, pois aparentemente muitos de nós se veem como um peso por causa dessas características e desses jeitos que muitos monstros acordaram perante a essas ilusões de produtos fabricados e de pertencimentos em classes e de expectativas, onde a gente deveria mais estar preocupado com os nossos afazeres de casa. Estamos preocupados com as vidas e as infinitas vidas dos outros, né? Então, socorro! Que nós não queiramos morrer por amor e que a gente consiga voltar a viver por amor, né? Essa é a minha vontade. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!